Em uma estação de trem, o trem número 9158 sofreu um acidente, por esse motivo não vai conseguir vir. Os funcionários da estação recomendam utilizar outro transporte. Todos então se questionam como deve ter sido e reclamam do inconveniente que estão tendo. Entre eles uma garota machucada se encontra. As portas do trem abrem, e olhamos diretamente para ela. Ela sai e vemos dois funcionários mexendo com algo. Um acidente terrível aconteceu na linha do trem. Alguém acabou indo embora ali. A gente acompanha a menina. Ela sobe pela escada rolante e passa por outros funcionários levando alguém para a ambulância. Ela parece desapontada, e um senhor sentado no canto a chama. Ele diz que o barulho da barriga dela roncando dá para escutar de longe, e manda ela descer a estrada principal ali perto, que no final ela vai conseguir algo para comer. No caminho ela encontra várias pessoas que a ajudam a se localizar e mostram o caminho para ela. E no final um restaurante com um nome muito peculiar aparece, o restaurante de uma refeição. Ela então abre a porta e entra e o cheiro invade o nariz dela. Um cara loiro no meio do restaurante chama dizendo de quem são aqueles pedidos. Ele olha para ela e diz para que ela se sinta bem-vinda, que aquela deve ser a primeira vez dela naquele lugar. Todos ali parecem muito felizes e contentes com a comida. É então que a barriga dele ronca novamente e ela percebe o quão com fome ela está. O rapaz então pergunta se ela já se decidiu o que vai comer. Ela tímida diz que está com fome e que todo mundo mandou ela ir ali, mas que ela não tem dinheiro para pagar. O rapaz então abre um leve sorriso, e diz que ali é um lugar especial, onde não é necessário pagar, é só fazer o pedido. Você deve estar se perguntando, como um restaurante pode se manter sem receber? Surpreendentemente ela funciona, é uma loja especial, que se encontra no limiar da vida. É um lugar onde aqueles que não conseguem dormir podem ir ao restaurante da vida após a morte. Fala galera, beleza? Gostaram da introdução? Hoje eu trouxe para vocês a obra Um Dervoro de Restaurante. Se gostar do vídeo não esqueça de deixar seu like e bora continuar. Ho, ho, ho. Em um sol escaldante, um rapaz está carregando uns sacos de cimento. As coisas estão difíceis, ele aparenta estar muito cansado. Depois do serviço ele olha a conta dele, o salário do dia foi 140 mil won, o que dá mais ou menos 500 conto, mostra que ele tem mais ou menos 3,9 milhão na conta, mas com os custos mensais ele vai ficar com 1,3 no final do mês, o que é mais ou menos 4.500 reais. Ele fica lá fazendo as contas de quanto ainda falta para pagar o aluguel e ainda pensa em tirar um cochilo, e do nada um número desconhecido liga para ele. Ele já atende achando que era o telemarketing, mas na realidade é um advogado, e ele tá querendo falar com o nosso prota, que se chama Lee Kang-jin. Ele acha estranho, pensa que aquilo pode ser um golpe, mas continua falando com o carinha. O advogado então propõe algo inusitado. Diz para eles se encontrarem, algo no mínimo muito suspeito. Ele manda para ele a localização de um lugar e no meio de um bairro rico em Seul. Obviamente, a curiosidade foi maior, nosso garoto pega suas coisinhas e vai em direção ao local. Ele então finalmente encontra o advogado, o nome dele é Shinsulho, ele se apresenta e entrega o cartão da empresa. Ele é o advogado de uma tal de Kim Buk-hai, que foi alguém que foi de F recentemente, e ele quer falar com ele sobre testamento. Pelo jeito o menino vai receber alguma herança. Ele na realidade, sabe tanto quanto a gente quem é essa Kim Buk, mas uma coisa é certa, o garoto agora tá rico, ela deixou um prédio que vale cerca de 8,2 bilhões de won, que nada mais, nada menos que uns 30 milhões de reais. A surpresa não foi pouca, só faltou ter um treco no meio da rua. Mas depois de um tempinho ele olha e diz que não é possível que aquilo seja para ele, afinal ele não conhece ninguém com esse nome. Quando ele era criança os pais deles foram de F também e ele não tem contato com nenhum parente, então não tem como ela ter deixado isso para ele. Mas, o menino tá errado, porque o advogado já começa a passar a ficha todinha do menino, e diz que quem deixou isso tudo para ele foi a irmã do bisavô dele, quem me dera ter uma irmã de bisavô assim também. Depois dessa o prota só fica lá calado,
e o Sr. Shinsulho chama ele para subir. No final de tudo eles estavam do lado do prédio esse tempo todo. Ele então começa a apresentar. O primeiro andar do prédio é um restaurante, o segundo é a área residencial. O local tá vazio e a condição para que ele fique com tudo é que ele administre o hotel por 5 anos. Se não fizer isso, vai ser doado para a sociedade. Ele, por algum motivo maluco, começa a discutir com o cara, dizendo que não sabe cozinhar. Como ele vai conseguir manter os empregos de meio período? Acho que ele não entendeu a fortuna que é esse lugar. E para melhorar, se ele aceitar, as despesas do restaurante vêm paga pela herança. Então ele só tem que ficar lá e abrir. Mas convenhamos, o Prota faz as coisas mais sensatas. Do nada alguém te liga e diz que você tá ganhando uma fortuna de um parente que tu nunca viu. É de se estranhar, mas ele tá lendo até a nota de rodapé do contrato. A única coisa estranha é as regras do restaurante, mas pensando que os custos ele não vai ter que arcar, tá tranquilo. Depois de pensar um pouquinho, ele aceita fazer essa mudança de vida, vai receber a herança com prazer. Após assinar, o advogado deixa claro que ele vai ter que obedecer às regras, senão vai perder o direito à herança e ele só terá 3 chances, se quebrar as regras 3 vezes já era. Depois de se despedirem ele pensa que aquele prédio vai ser a casa dele durante os próximos 5 anos, e vai dar uma olhadinha no restaurante. Parece que está funcionando até o dia anterior, está tudo pré-pronto na geladeira. E enquanto ele pensa no que vai cozinhar, afinal ele só sabe fritar ovo e fazer miojo, ele encontra um caderno cheio de anotações, é o caderno do dono anterior, está cheio de receitas da qual ele pode usar. Hora de pôr a mão na massa, ele já vai preparando alguns pratos para ver se consegue fazer alguma coisa. Do nada, ele começa a se sentir um pouco cansado, as letras do caderno começam a se mover, e uma luz sai do caderno. Ao preparar o porco frito com alho, deve-se temperar a carne com sal e pimenta, aí depois unta a panela e refogue o alho que é para dar aquele sabor. Quando o alho estiver cheirando bastante, você pode colocar a carne de porco e fritar, depois só adicionar o limão ao molho com temperos e colocar ferver, e tá pronto o porquinho. Rapaziada, o negócio é bom mesmo, deu até uma fome, e pelo jeito ele não vai precisar de habilidade, vai conseguir tudo pelo livro de receita. Ele ainda pensa que poderia ser ele fazendo, mas depois de pensar um pouco percebe que as mãos dele praticamente se moviam sozinhas experimentando a comida. É um prato 5 estrelas, o negócio vai ser bom nesse restaurante. E o horário finalmente toca, 11 horas, e o primeiro cliente aparece, ele sai correndo para colocar o avental e recepcionar o primeiro cliente dele. Quando ele vai dizer para ela ser bem-vinda, uma mulher com roupas tradicionais aparece e pede um soju para beber. É aí. Curtiu essa obra? Para ver mais como essa, não se esqueça de se inscrever. Você pode assistir outras obras clicando em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Fui.